Flamengo goleia Grêmio por 6-0 e se sagra bicampeão. Gerson pode voltar a jogar no futebol brasileiro. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Pedir para vocês que começaram a nos assistir nessa noite de sábado, que já deixa aquele like esperto. Não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e continue dando aquela moral, meus queridos e minhas queridas, compartilhando os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é 0800. E aqui vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Vamos para as informações, tem algumas atualizações para trazer para vocês nessa noite de sábado. Como vocês sabem, o elenco do Flamengo está de férias, estreia no Campeonato Carioca no dia 14 de janeiro contra o Bangu. Quem vai jogar é o Sub-20. O elenco Sub-20 do Flamengo está treinando focado no início do Campeonato Carioca. Mas tem uma informação aqui que saiu hoje que o Cruzeiro negocia a contratação de Gerson, ex-meia do Flamengo. E as tratativas passam por ajustes e contam com a possibilidade da ida do zagueiro Jonathan Jesus para o clube russo. O Zenit já vinha monitorando a situação do zagueiro Jonathan Jesus do Cruzeiro. Inclusive, o valor dele tinha sido estipulado em 10 milhões de euros, tá? Para vender o Gerson, o Zenit quer 25 milhões de euros, que foi o mesmo valor que o Flamengo recebeu pela ida do meia para a Rússia, tá? Então, o que acontece? O Cruzeiro, né, quer oferecer Jonathan Jesus como moeda de troca, ou seja, de 25 milhões de euros, a pedida cairia para 15 milhões. Então, eles querem aproveitar esse momento em que o clube russo monitora a situação do seu zagueiro, já aproveita para abater o valor de 25 milhões de euros que o clube russo pede pelo Gerson, que é 160 milhões de reais na cotação atual. É dinheiro pra caramba. Bom, além do Cruzeiro, há informações de que outros clubes também tentam a contratação de Gerson, ou pelo menos monitoram a situação de Gerson, tá? Mas no portal russo, eu acabei dando uma verificada, Gerson não pretende sair agora do Zenit, ele quer cumprir pelo menos essa temporada 2025-2026, aí sim ele vai pensar em uma negociação. Vamos ver o que o pai dele, Marcão, vai fazer, porque ele pode ter falado isso, que quer permanecer no futebol russo para encerrar a temporada 2025-2026, mas sabemos que ano que vem tem a Copa do Mundo. E o Gerson não tem sido convocado pelo Ancelotti nas últimas jogos da seleção brasileira. Então, lá no futebol russo, ele tem perdido um pouco da sua visibilidade. No início, lá, ele sofreu uma lesão, ficou um tempo sem jogar, né? Inclusive, ele desencantou, aí, se eu não me engano, semana passada, ele marcou um gol, né? Então, vamos aguardar, porque isso aí deve dar muito pano para manga ainda, tá? Bom, alta pedida. O Internacional pediu aí por Vitão 10 milhões de euros, cerca de 64 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos. Flamengo, Palmeiras também demonstram interesse, mas querem pagar valor menor do que isso, né? Então, o Cruzeiro, além de querer contratar Gerson, quer contratar Vitão, zagueiro que é alvo do Flamengo desde a primeira janela de transferência de 2025. O Internacional está fazendo jogo duro aí, sabemos que o Internacional está passando por problemas financeiros. Isso aí é o que o Flamengo está se agarrando para tentar aí convencer o Internacional a vender o atleta. Mas já tem aí na briga Cruzeiro e também o Palmeiras, tá? Outros zagueiros também estão na mira do Cruzeiro, que é o Nino, também já foi alvo do Flamengo, que é do Zenit, e o Adrielson. Então esses são jogadores que o Cruzeiro está monitorando, 2 deles Flamengo já tentou a contratação e vamos ver o que vai ser feito agora na janela de transferência, que abre no dia 4 de janeiro. A preferência do Flamengo é por jogadores nacionais, jogadores do futebol brasileiro. O Flamengo pretende fazer aí entre 4 e 5 contratações. Bom, uma boa notícia aqui para a nação é sobre o estádio próprio rubro-negro. O Conselho Curador do FGTS aprovou o termo de conciliação do terreno do gasômetro,
e o Flamengo dá um passo importante rumo à construção do seu estádio próprio. Bom, lembrando que o presidente Rodolfo Landim disse que o estádio só vai ser daqui para 10 anos, ao contrário do que tinha falado o Rodolfo Landim, que a inauguração do estádio seria no dia 15 de novembro de 2029, tá? Bom, o acordo resolve as pendências financeiras entre o clube, Caixa Econômica Federal e Prefeitura do Rio de Janeiro, garantindo mais segurança jurídica para o avanço do projeto. A atual gestão trabalha com a previsão mais cautelosa para a conclusão das obras estimada para 2026, como eu havia falado, daqui 10 anos mais ou menos, tá? Então, essa é a previsão. Lembrando que tem a Naturge, que ainda se encontra no terreno do gasômetro. Estão esperando a Prefeitura do Rio determinar uma área para eles poderem transferir todo o material. A Naturge já falou que essa transferência, depois que for apresentado o local, for entregue o local para eles, vai levar pelo menos uns 4 anos e ainda tem a descontaminação do terreno. Então não adianta querer fazer as coisas às pressas. Como o Bato falou, a prioridade dele é investir no elenco do Flamengo para continuar conquistando mais títulos. Ele vai fazer um caixa para que possa fazer esse terreno, essa construção do estádio à vista, com a capacidade para 78 mil torcedores, tá? Mudando aqui de assunto rapidinho, o Filipe Luís está de férias na Espanha e ele foi visitar o Atlético de Madrid, o seu antigo clube, que tem como técnico Diego Simeone. E a diretoria do Atlético de Madrid já falou que pretende a contratação de Filipe Luís futuramente para substituir Diego Simeone. E essa visita de Filipe Luís lá ao Atlético de Madrid repercutiu na mídia europeia. Lembrando o seguinte: todo ano que Filipe Luís entra de férias, ele vai na Espanha visitar os seus companheiros e ele teve no treino do Atlético de Madrid juntamente com seu filho. Eu vou trazer a informação que eu tenho aqui para vocês. O técnico Filipe Luís, cujo contrato ainda não está renovado com o Flamengo, esteve no centro de treinamento do Atlético de Madrid da Espanha hoje. Então, a visita gerou repercussão em alguns portais espanhóis que pedem a Filipe Luís na Europa. Vou trazer para vocês aqui um trecho do jornal AS. O ex-lateral de 40 anos se consolida como um dos técnicos mais promissores do futebol mundial. No comando do Flamengo, conquistou 4 títulos em pouco mais de um ano, o que elevou o seu patamar, perdendo aí para o PSG na disputa de pênalti. O futuro de Filipe Luís está na Europa, fecha aspas, afirmou o jornal AS. Bom, o Filipe Luís quer pegar mais experiência para poder futuramente realmente comandar um time na Europa. Inclusive, José Boto falou que Filipe Luís, com mais um ano na frente do Flamengo, isso aí revoltou um pouco aí o Mauro César Pereira, estando um pouco mais um ano à frente do Flamengo, ele pode adquirir mais experiência e estará pronto para o futebol europeu. Ou seja, nós viramos aqui um laboratório de jogadores e agora de técnico também, Mauro César não gostou disso, eu vou até trazer um react sobre isso, eu estou com isso guardado para fazer para vocês, tá? Agora outra informação aqui, bicampeão. Flamengo faz 6-0 no Grêmio e conquista a Copinha. Hoje, sábado, as meninas da Gávea bateram o Grêmio por 6-0 na final no estádio Pacaembu, em São Paulo. E vale destacar que a competição é organizada pela Federação Paulista de Futebol. Assim como no masculino, a Copinha Feminina também é destinada para atletas das categorias de base do Brasil. Isso aí permite que os atletas ganhem mais visibilidade e pode ser inscritos jogadores de 15 a 19 anos de idade. Ou seja, as meninas da Gávea conquistaram o bi da Copinha São Paulo de Juniores. Meus queridos, eram só essas informações que eu tinha para trazer para vocês. Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, paraquedista rubro-negro, fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações, tenham uma boa noite e fiquem com Deus.